Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Vamos para o estudo da nossa lição de número 9, revista CPAD Adultos, primeiro trimestre de 2025. Com o tema do trimestre Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Nossa lição número 9 tem como assunto: quem é o Espírito Santo? O textuário está em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. A verdade prática nos diz que é necessário primeiro conhecer a verdadeira identidade do Espírito Santo à luz da Bíblia para poder defendê-la. Nossa leitura bíblica em classe está no Evangelho de João, capítulo 14, a partir do versículo 16. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ainda no mesmo Evangelho de João, agora no capítulo 16, a partir do versículo 7. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviarei a vocês. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar, e haverá de anunciar a vocês. Antes de prosseguirmos para o comentário da lição, lembre de deixar o seu like, o seu curtir aqui neste vídeo. Lembre também de compartilhar essa ministração com seus amigos, parentes, irmãos em Cristo, e assim você nos ajuda a espalhar a boa semente aos corações. Segundo item, o Paracleto. O termo se refere ao Espírito Santo, mas os dicionários da língua portuguesa afirmam que se trata de uma pessoa que defende e protege alguém. Esse termo vem da preposição para, ao lado de, próximo de, e do verbo kaleo, chamar, convocar. Alguém convocado para estar junto de si. Essa palavra, portanto, pode ser interpretada como defensor, advogado, intercessor, auxiliador, ajudador. Paracleto, então, é o Consolador, mas não é apenas isso. A palavra Consolador parece não expressar toda a riqueza desse significado. O Espírito Santo, portanto, ele é literalmente um advogado divino para estar junto conosco. Isso pode gerar alguma confusão, pois nós somos acostumados a entender Jesus como nosso advogado. Ele é mostrado como nosso advogado. Mas, por outro lado, o Espírito Santo também é mostrado como nosso advogado. Isso só reforça a sua divindade. Mostra que ele é alguém assim como Jesus, da mesma qualidade que Jesus. Ou seja, o cristão, na sua vida aqui, ele tem, na verdade, não um advogado, mas uma banca de advogados diante de si para lhe auxiliar, para lhe defender, para lhe consolar, para interceder, para ajudar. Quantas vezes precisamos de ajuda nas tribulações desta vida?
São tantas situações difíceis, tantas tribulações, tantas lutas, mas o nosso ajudador é garantido. É o Espírito Santo, é enviado pelo Pai e pelo Filho. O Consolador é enviado pelo Pai em nome de Jesus para ensinar os discípulos e fazer lembrar de tudo que o Filho ensinou e para testificar dele, para dar testemunho de Jesus. O Pai testemunha do Filho, o Filho testemunha do Pai, o Espírito Santo testemunha do Filho. Terceiro item, seu uso no Novo Testamento. O termo Paracleto aparece apenas 5 vezes no Novo Testamento, nos escritos de João, 4 vezes no Evangelho, se referindo ao Espírito Santo. Além disso, o nome é aplicado também ao Senhor Jesus, 1 João 2:1, traduzido por advogado. Então veja que tanto o Espírito Santo quanto Jesus são nossos advogados, como já falamos antes. Segundo tópico, sua deidade, atributos e obras. Primeiro item, sua deidade. A divindade do Espírito Santo é revelada na Bíblia de maneira que os nomes Deus e Espírito Santo aparecem sempre de forma alternada, tanto no Antigo Testamento como no Novo. O Espírito Santo é Javé, é Jeová na vida de Sansão. O Espírito do Senhor possantemente se apossou dele. Lemos em Juízes 15:14. Era esse Espírito de Deus que dava a força de Sansão. Não era os músculos. É muito comum vermos Sansão retratado nos filmes, nos desenhos, como um tipo de Hércules. Na verdade, a Bíblia não fala em momento algum que ele era um homem musculoso, forte, mas diz que a sua força vinha de Deus. No entanto, na sequência, lemos que depois de traído por Dalila, Sansão não sabia que já o Senhor tinha se retirado dele. Ou seja, ele não sentiu que tinha perdido a sua força. Assim, tanto o espírito de Javé e Javé, ou seja, o Espírito do Senhor e o Senhor, são nomes divinos usados alternadamente. Fica claro no Antigo Testamento que o Espírito Santo é o próprio Deus. Esse tipo de linguagem na Bíblia mostra que ele é Javé, ou Jeová, em outras traduções. Seus atributos é o segundo item desse primeiro tópico. A divindade do Espírito Santo é revelada na Bíblia também nos seus atributos divinos, como acontece com o Senhor Jesus Cristo. Ele é onipotente, e as Escrituras Sagradas ensinam ser o Espírito a fonte do poder e milagres. Ou seja, tudo que Jesus realizou aqui na terra em termos sobrenaturais, milagrosos, os seus discípulos, os profetas que os antecederam, foi através da ação do Espírito Santo de Deus, o poder de Deus. A onipresença é outro atributo incomunicável de Deus presente na terceira pessoa da Trindade, o que mostra ser ele onipresente. Ou seja, o Espírito Santo ele é onipresente assim como Deus. Deus é onipresente, Deus está em toda parte. E o Espírito Santo ele é onipresente, logo, ele é Deus, ele tem uma das qualidades da divindade. Não somente ela, mas as outras. A Bíblia também nos fala que o Espírito Santo conhece todas as coisas, até as profundezas de Deus. Conhece o coração dos seres humanos e é conhecedor do futuro. Isso porque ele é onisciente. Ele também possui outro atributo da divindade. É o atributo da eternidade. Ele é chamado de Espírito Eterno, ou seja, ele sempre existiu e sempre existirá. Nunca houve uma época que ele não existisse. Portanto, o Espírito Santo é Deus. Ele não é simplesmente uma energia vinda de Deus. Alguém já tentou comparar como se fosse a Força Jedi da trilogia de ficção Guerra nas Estrelas, mas não tem nada a ver com isso. O Espírito Santo, ele não é parte do próprio Deus, ele é o próprio Deus, assim como o Pai e o Filho. Terceiro item, suas obras. São inúmeras as obras de Deus efetuadas pelo Espírito Santo. Ele gerou Jesus Cristo. Ele, ou seja, tanto o Pai quanto o Espírito Santo atuaram na concepção do Filho no ventre de Maria. O Espírito Santo dá a vida eterna.
Ele guia o seu povo. Ele é o Senhor da igreja e é o santificador dos fiéis. O Espírito habita nos crentes, ou seja, nós cristãos, nós servos de Jesus, nós temos o Espírito habitando em nós. Ele é o autor do novo nascimento. Ele é autor da vida e ele é o distribuidor dos dons espirituais. Essas obras são exclusivas de Deus, realizadas pelo Pai, Filho e o Espírito Santo. Essas obras divinas evidenciam que o Espírito Santo é Deus, igual ao Pai. Na introdução do comentário, lemos que a identidade do Espírito Santo é revelada nas Escrituras desde o livro de Gênesis até o Apocalipse. É fato que a Igreja, desde os dias apostólicos, o reconhecia como Deus, igual ao Pai e ao Filho. Essa deidade absoluta do Espírito Santo é revelada de maneira direta nos seus atributos divinos e nas suas obras, e também nas funções pertencentes a Deus. Todos nós precisamos estudar e conhecer essa verdade bíblica, pois desde a antiguidade existem heresias sobre a terceira pessoa da Trindade. É sobre isso que vamos estudar na presente lição. Primeiro tópico, o Consolador. Primeiro item, o outro Consolador. Jesus disse aos seus discípulos que estava voltando para o Pai, mas que continuaria cuidando da igreja pelo seu Espírito Santo, seu Paracleto, alguém como ele, que teria o mesmo poder para preservar seu povo. A palavra outro, nesta passagem, é no grego allos, significa outro, da mesma natureza, da mesma espécie, alguém da mesma qualidade. Se o Espírito fosse uma força ativa, impessoal, conforme o ensino equivocado das testemunhas de Jeová, e também, por que não dizer, de outros grupos antitrinitários, porque para eles o Espírito Santo é uma força, uma energia vinda de Deus, uma espécie de força Jedi de Deus. Se fosse assim, o escritor João teria usado outro, só que com outra palavra grega, com a palavra héteros, que significa outro do usual, diferente, outro de outro tipo, outro diferente. O dicionário Vini afirma: o termo allos expressa uma diferença numérica e denota outro do mesmo tipo. Já o termo héteros expressa uma diferença qualitativa e denota outro de tipo diferente. Cristo prometeu enviar outro Consolador, outro como ele, não outro diferente dele. Terceiro tópico, heresias antigas e novas. Primeiro item, as primeiras heresias. Não havia consenso sobre o Espírito Santo no Oriente nas primeiras décadas depois do Concílio de Nicéia. Havia diversas interpretações. Vamos começar falando aqui dos arianistas. Ário considerava também o Espírito Santo como uma criatura, como um ser criado, embora esse tema estivesse fora das discussões na época, pois o foco dos debates estava no Filho, em Jesus. Eunômio, um dos arianistas mais radicais, considerava o Espírito Santo como a mais nobre das criaturas produzidas pelo Filho a pedido do Pai. Então veja só, para os arianistas, Jesus, o Filho, tinha sido feito pelo Pai e o Filho, por sua vez, tinha feito o Espírito Santo. Veja só que absurdo. Ele dizia que o Filho é o criador do Espírito. Uma tremenda heresia, sem dúvida. Outra heresia são os tropicianos. Era uma seita do Egito. O nome vem de tropos, que significa figura. Atanásio assim o denominou por causa da exegese figurada deles, que diziam ser o Espírito Santo um anjo, uma criatura. Ou seja, eles interpretavam de forma figurada as passagens bíblicas, os textos bíblicos, e concluíam que o Espírito Santo era um tipo de anjo, um tipo de ser criado. Vamos falar ainda dos pneumatomacianos. Surgiram depois dos tropicianos. O termo pneumatokoi vem de pneuma, espírito, e makomai, falar mal, falar contra. O que eles eram? Então esta palavra, em grego tão complicada, significa os opositores do Espírito.
de Sebaste foi o principal defensor dessa heresia. O movimento simplesmente negava a divindade do Espírito Santo. Eles negavam que o Espírito Santo fosse Deus. Para eles, o Espírito Santo é um tipo de energia, um tipo de emanação que vem do Criador. Apenas isso, mas não é um ser divino, alguém como o Pai, alguém como o Filho. Veja que essa heresia, ela permanece até hoje. Até hoje você tem grupos que seguem uma ideia parecida com essa. Segundo item, nos fala das heresias na atualidade. O grupo religioso das Testemunhas de Jeová é seguidor da antiga linha teológica dos arianistas. É bom dizer que também não é só os Testemunhas de Jeová que pensam assim. Existem outros grupos minoritários que seguem essa linha antitrinitariana. Seus líderes negam a divindade e a personalidade do Espírito Santo, ou seja, eles negam que o Espírito Santo seja Deus e negam que o Espírito Santo seja uma pessoa divina, ou seja, pessoa no sentido de ser alguém com emoções, com vontade própria, com qualidades de uma pessoa. Não estamos falando de pessoa no sentido físico, humanoide, de ter 2 braços, 2 pernas, uma cabeça. Não é pessoa nesse sentido. Em sua literatura, os Testemunhas de Jeová grafam, escrevem o nome dele com letras minúsculas. Então você vai encontrar na Bíblia dos Testemunhas de Jeová, que é a tradução do Novo Mundo, eles escrevem, em vez de Espírito de Deus, eles escrevem força ativa de Deus. E eles usam a expressão, e todos ficaram cheios de Espírito Santo. Eles não usam o do, eles usam o de, uma preposição. E veja que eles escrevem Espírito Santo em letras minúsculas. Para quê? Para tirar a figura da divindade e da pessoalidade do Espírito Santo. Talvez para eles fosse meio complicado escreverem e todos ficaram cheios da força ativa de Deus. Ficaria bastante esquisito. A expressão hebraica Ruach Elohim, que quer dizer Espírito de Deus, aparece 11 vezes no Antigo Testamento. Somente nessa passagem, apenas nessa, a tradução do Novo Mundo escreve força ativa de Deus. Em todas as outras, eles escrevem como sendo Espírito de Deus. Uma contradição enorme. Terceiro item, o Espírito Santo em outras religiões. Em algumas religiões do Oriente, a noção sobre o Espírito Santo é confusa, mas se aproxima do pensamento antigo dessas heresias. Ou seja, não há nada de novo debaixo do sol. O Oriente talvez tenha sido a região do planeta onde mais os conceitos teológicos acabaram sendo esquecidos e confundidos. Uma crença estranha, vamos falar aqui dos intelectuais da religião islâmica, por exemplo, que se apegam às palavras do Alcorão atribuídas a Jesus, ou seja, são palavras que não estão na Bíblia, somente no Alcorão. Sou para vós o mensageiro de Alá, para confirmar a Torá, que havia antes de mim, e anunciar um mensageiro que virá depois de mim, cujo nome é Ahmad. Eles interpretam essa passagem do Corão como cumprimento da promessa que Jesus fez sobre a vinda do Consolador, do Paracleto. Eles confundem a palavra grega periklitos, que quer dizer renomado, ilustre, com paracletos. Eles confundem essas palavras gregas. Assim, eles acabam concluindo que Maomé, o profeta Maomé do islamismo, seria o Consolador prometido por Jesus. Então veja que eles partem de uma ideia errada e chegam numa ideia mais errada ainda. Convém lembrar que periklitos não é uma palavra bíblica, não aparece em lugar nenhum da Bíblia Sagrada, nem no Novo Testamento grego e nem na Septuaginta, na versão dos 70. Ou seja, ele se baseia numa interpretação equivocada, numa palavra que não tem no texto bíblico do Novo Testamento grego e acabam chegando numa conclusão errada, bastante errada. A resposta bíblica. Jesus disse que o Consolador é o próprio Espírito Santo. A promessa do Senhor Jesus é para que fique convosco para sempre. Ele ficará com vocês para sempre. Trata-se de um ser que não morre, mas que vive para sempre, pelos séculos dos séculos. Aqui vamos abrir um parênteses. É muito comum ouvirmos aqui e ali alguns pregadores pentecostais, assembleianos, que falam: quando Jesus voltar e arrebatar a igreja, o Espírito Santo sairá da terra.
Entendemos que isso não é correto. Primeiro, porque a Bíblia não diz que isso acontecerá. Segundo, porque o Espírito Santo é Deus e Deus está em toda parte, em todo lugar. Sim, você pensou no inferno, Deus está lá também, com a sua ira. Então Deus está em toda parte. Por que o Espírito Santo não estaria na terra após o arrebatamento? Não faz sentido. Além disso, entendemos que na grande tribulação haverá conversões. As pessoas irão se converter a Jesus em meio a todas as tribulações e perseguições. E para que isso aconteça, é necessária a ação do Espírito Santo, porque o próprio Jesus disse: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, sem a ação do Espírito Santo, não há como o ser humano se converter. Jesus disse também que o Consolador habita convosco e estará em vós, e que quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim. Assim, o Espírito Santo testifica de Cristo, o nosso Senhor. Vamos à conclusão. Vimos que a deidade e a personalidade do Espírito Santo estão presentes em toda a Bíblia, de maneira abundante, e tem sido crença da Igreja desde o princípio. Por isso, a relevância da defesa dessa doutrina. Logo, vamos abrir aqui um parênteses, logo nós devemos rejeitar qualquer um que diga: olha, essa doutrina da Trindade, isso veio da Igreja Católica, isso veio de Roma. Na verdade, tudo isso antecede o surgimento da Igreja Católica. O Consolador é enviado pelo Pai, em nome de Jesus, para ensinar os discípulos e para fazer lembrar de tudo que o Filho ensinou e para testificar dele. É isso que o Espírito Santo faz em nós. Ele nos lembra de Jesus, ele nos dá testemunho de Jesus, ele nos dá a certeza que estamos salvos, ele nos dá a garantia de que a nossa fé é verdadeira, de que crendo em Jesus e seguindo a ele, nós permanecemos no caminho da salvação. Ele nos dá essa garantia, por isso ele é chamado pelo apóstolo Paulo de penhor, garantia. Não é possível uma força ativa e impessoal ser enviada em nome de alguém, tendo tais atributos. Ou seja, o Espírito Santo ele faz o que uma força ativa nunca poderia fazer. Aqui está então um resumo daquilo que na teologia nós poderíamos chamar de paracletologia, a doutrina do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe e que o Espírito Santo continue a habitar em nossas vidas e em nossos corações. Comente, curta, compartilhe este vídeo e não falte na sua escola bíblica dominical. Deus abençoe a sua vida. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que vem.